Acho que a grande informação do dia foi trazida pelo diário Olé da Argentina, que conseguiu uma entrevista exclusiva com Alexandre Bernabéi e não só isso, saber detalhes também da contratação dele junto ao Internacional e do que pode ser a contratação hoje mais cara da história do Inter sendo um lateral esquerdo. Eu quero te falar como que o Inter vai pagar até 6 milhões de dólares para contratar esse jogador junto a equipes do Celtics da Escócia. Mas, além disso, eu quero te falar um pouco mais também sobre Nicolás Rodrigues, jogador que está próximo de ser o reforço do Internacional, mas o Inter tem um novo concorrente, e esse novo concorrente é um gigante da Bélgica. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Muito bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações do Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Deixe nos comentários também a tua opinião sobre tudo que eu trouxe nesse vídeo, em especial sobre a situação do Alexandre Bernabéi. Tu acha que o Inter acerta a contratar o Bernabéi por algo em torno de 6 milhões de dólares? Deixa nos comentários que eu quero saber a tua opinião para saber se tu concorda ou não com esse valor. Se o Inter realmente usou tudo que podia ou se o Inter acabou, inclusive, com esses 6 milhões de euros, poderia ter trazido, quem sabe, jogadores melhores. Deixa nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações sobre o Internacional. E antes de falar sobre o Alexandre Bernabéi, eu quero falar primeiro sobre o Nicolás Rodrigues, colombiano de 20 anos, destro do Fortaleza Safe da Colômbia. O Inter fez uma proposta de 12 milhões de reais. Essa proposta foi recusada pela equipe do Fortaleza, que fez uma contraproposta com um valor um pouquinho maior. Eles pediram algo em torno de 2 milhões de dólares. A gente sabe que hoje o dólar está 6,34, então a gente está falando também dos mesmos 12 milhões que o Inter ofereceu, mas com uma diferença, que é o percentual. O Fortaleza, nessa negociação, ele está muito interessado no percentual que ele vai ficar, porque ele acredita que o Nicolás vai voltar a ser vendido, que ele vai jogar muito bem no Inter e a partir daí vai demonstrar a clubes da Europa interesse e o Inter vai vender e aí o Fortaleza vai ganhar uma projeção em cima disso. E eles querem guardar muito essa porcentagem. Por isso que eles fizeram a contraproposta dos mesmos 12 milhões, mas por 70% dos direitos econômicos. É isso que o Fortaleza quer. O Inter fez uma proposta de 2 milhões, exatamente o que o Fortaleza queria, mas por algo em torno de 90% dos direitos econômicos. Isso não vai rolar. O Fortaleza disse que quer uma porcentagem porque eles querem pensar numa venda, numa projeção futura. É uma negociação assim que a gente está, porcentagem de jogador, uma porcentagem de plusvalia de futura venda, né? Isso é algo muito mínimo, né? O valor que é o mais difícil, né? Acredito que as parcelas também o Inter já deve ter negociado com a equipe do Fortaleza, que seria daqui a pouco um perrengue, né? Porque a gente sabe que o Inter nunca vai pagar esse valor à vista, né? Porque o Inter não tem essa condição, o Inter vai sempre ter que parcelar esse valor em 2, 3 vezes, parcelas semestrais, parcelas anuais, né? Essa às vezes também acaba sendo um problema. Mas o principal problema nessa negociação é realmente a porcentagem. Porque o Inter também não quer pegar muito pouco, né? Daqui a pouco o Inter pega só esse 70% que o Fortaleza quer. O Nicolás joga muito bem no Inter, depois é vendido a 10 milhões. Eu vou falar aqui 10 milhões de euros só para ficar fácil o entendimento, né? O Inter fica com 7 e acaba perdendo 3. Então é melhor daqui a pouco oferecer 500 mil a mais, 1 milhão a mais agora e pegar uns 80, 90%, porque lá no futuro pode fazer muita diferença, né? O Inter tem uma porcentagem um pouco maior deste atleta, mas é uma negociação que está avançando bem. Mas aí eu quero te falar o ônus dessa negociação e como que o Inter tem que ser ágil, porque apareceu um novo interessado nesse negócio, que é a equipe do Anderlecht. Para quem não conhece, o Anderlecht é um clube do futebol da Bélgica, um clube incrivelmente grande. Eu acho que em termos de títulos lá na Bélgica, Copas Nacionais, enfim, títulos nacionais, é um dos maiores times, se não o maior time, junto lá com o Clube Bruges. E eles também estão interessados na contratação do Nicolás Rodrigues, né? Porque é um jogador que está com um cartaz absurdo lá na Colômbia, né? Está sendo tratado de novo o Luiz Dias, que é um atacante do Liverpool, que também é colombiano, né? É um jogador que recebeu muitas sondagens nessas últimas semanas. O próprio presidente do Fortaleza me confirmou que houveram 6 sondagens além do Internacional. Então, realmente é um jogador que está bem valorizado. É um jogador que se valorizou muito no mercado de transferências. E exatamente por este motivo é um atleta que nesse momento tem essa concorrência. Mas o Inter hoje é o clube mais perto. Tá fechado? Não tá. Tá longe nessa negociação. O Inter tem que resolver essas questões burocráticas de porcentagem, né, as parcelas de como que vai ser feito esse pagamento de 2 milhões de reais, tá bom?
Sobre a situação do Alexandre Bernabéi, tá? Porque ele deu uma exclusiva pro Diário Olé. Para quem não conhece, o Diário Olé é um portal argentino, um site argentino, como se fosse aqui o portal GZH ou Globoesporte.com lá da Argentina, só para deixar um fácil entendimento para vocês. E eles conversaram com o Bernabéi, eles tiveram uma entrevista com o Bernabéi, falaram sobre a seleção argentina, que o Bernabéi sonha com a seleção argentina, que ele entende e que também os repórteres argentinos entendem que ele é o melhor lateral esquerdo hoje do futebol brasileiro, e com esse tipo de cartaz ele teria a possibilidade de ser convocado, quem sabe, para a própria seleção. Inclusive ele está no radar do Lionel Scaloni, que é o treinador da Argentina, que hoje não tem tantas opções para lateral como tinha há 2, 3 anos atrás. O Acunha, que era o grande lateral deles, hoje está no River Plate, não teve uma boa temporada. O Tagliafico é um jogador que perdeu muito espaço na Europa, e o Bernabéi é um jogador que vem em ascensão, e é um jogador que deve, pelo menos ser convocado em alguma data FIFA, por Scaloni acabar testando ele. E ele falou sobre essa situação, sobre esse momento lá com a seleção argentina e como que ele sonha com essa possibilidade. Mas ele também falou sobre a permanência dele no Internacional. E aí, dentro de toda essa entrevista que o Bernabéi fez com o Diário Olé, o Diário Olé também soltou informação sobre o futuro dele. Eu não sei, possivelmente ele deve ter conseguido essa informação com o próprio atleta, que deve ter trazido alguns detalhes disso. Que o futuro do Bernabéi já está decidido. E esse futuro vai ser o Internacional. E eles cravaram com todas as letras, dessa maneira que eu estou te falando. Vou deixar inclusive na descrição o link da matéria para quem quiser, para quem entender um pouco de espanhol. Mas eles cravaram que realmente o Bernabéi vai ficar no Internacional. Inclusive eles deram detalhes da transferência, quanto que o Inter vai pagar a equipe do Celtics. Lembra aquela proposta inicial que o Inter fez? 4,5 milhões de euros? Essa proposta foi recusada. Não é esse valor. O Inter subiu a proposta. A gente agora está falando de 5,5 milhões de euros mais 500 mil euros e metas a serem atingidas. Gols, assistências, convocação, minutos jogados, partidas, coisas desse sentido. Então a negociação inteira do Alexandre Bernabéi pode gerar ao Internacional 6 milhões de dólares. Hoje a gente está falando com o dólar está um pouco mais de 6, o euro está um pouquinho acima, está um pouquinho de 6,50. Então eu vou dar uma arredondada padrão aqui para vocês, tá? A gente está falando de 32 a 34 milhões de reais. É isso que o Inter vai pagar para contratar o Alexandre Bernabéi. Esse valor, por óbvio, não vai ser pago de maneira à vista. Vão ser em algumas parcelas que o Inter vai pagar a contratação desse lateral esquerdo. E aí uma outra situação. A venda do Gabriel Carvalho para o Al-Qadisiyah por 21,3 milhões de euros foi extremamente importante para essa negociação acontecer. Se o Gabriel Carvalho não tivesse sido vendido agora, o Inter não ia ter como fazer este investimento do Alexandre Bernabéi. O Inter não ia ter como conseguir contratar este jogador. E como foi importante esta venda para o Inter concretizar a contratação desse lateral esquerdo. Agora, a gente pode entrar no debate se o Inter pagou muito alto, se o Inter se passou nesse valor, se daqui a pouco não vale a pena gastar tudo isso por um lateral esquerdo. Eu acho que esse debate até pode ser feito e ele é natural e será feito, porque realmente ficou um valor bem extravagante. É uma das contratações mais caras da história do Internacional. Em termos de euros, ali, se a gente for fizer o reajuste certinho, tá entre a primeira e a segunda contratação, né? Tá atrás ainda do Nico Lopes se a gente não fizer o reajuste, tá? Então, nesse momento, é uma das contratações mais caras da história do Inter. Lembrando, um jogador que é lateral esquerdo, mas podem ficar tranquilo que, segundo o Diário Olé, o Inter está comprando esse jogador por esse valor. E dentro do Internacional, o Inter tem um otimismo enorme, então, porque realmente a negociação já está bem encaminhada e a partir do dia 6 ele deve estrear já com o Internacional na pré-temporada, também nesta próxima segunda-feira, tá bom? Então, um grande abraço, volto logo mais com as informações. Valeu, falou e fui!